Fala L. Jordano, fala L. Jordana. E aí, tudo em cima? Espero que sim. Meu nome é Igor Albert e a gente vai trabalhar aqui em informática. Antes de mais nada, inscreva-se aí no nosso canal do YouTube e segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. A gente tem muita coisa legal lá, com bastante frequência, beleza? Professor Barão, no YouTube e no Instagram também, segue, se inscreve no canal para que você receba esse conteúdo que é muito bacana. E Professor Rodrigão, no YouTube, no Instagram, no Facebook também. Não deixa de interagir com a gente não, beleza? Questão 1. Considere o esquema hipotético abaixo referente à comunicação segura estabelecida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O esquema descreve. Então, galera, o que está acontecendo aqui? A gente tem um texto claro, passa por um processo de criptografia. Depois desse processo de criptografia, a gente tem um texto cifrado, né? Um texto codificado. Depois disso, a gente tem o processo de decriptografia, ou seja, o processo de desfazer a criptografia. E, por fim, a gente tem o texto claro. É importante que a gente entenda que existem principalmente dois tipos de criptografia. Criptografia simétrica e assimétrica. Um S só, uma chave só. 2S, duas chaves. Ok? 2S, duas chaves. Um S só, uma chave. Ou seja, nesse aqui a gente tem uma chave e ela codifica e decodifica as coisas. Se uma mesma chave codifica e decodifica, o que vai acontecer se ela vazar? Quer dizer que todo mundo vai poder ler as nossas mensagens que forem trocadas, ok? Essa chave, então, ela tem que ser secreta e só as partes interessadas que devem conhecê-la, obviamente. Porque se outras pessoas conhecerem, a gente começa a ter problemas. É importante falar que essa chave também ela precisa ser passada por um canal seguro. Por quê? Porque vamos supor que eu estou passando essa chave é um código, tá? Eu estou passando essa chave numa carta para você pelos correios. E aí essa carta é roubada. Ou melhor, algum agente do correio abre essa carta, tira uma foto desse código, fecha e envia para você. Acontece que toda a comunicação que a gente faz, esse agente do correio vai conseguir analisar, entender o que a gente está falando, porque ele possui essa chave que é secreta. Então, na criptografia de chave simétrica, a gente tem apenas uma chave e essa chave ela tem que ser secreta, beleza? Agora, na assimétrica é muito interessante, porque a gente tem duas chaves, uma pública e uma privada. Como é que funciona? A pública, como o próprio nome diz, ela pode ser conhecida por qualquer pessoa. A privada, não. Se a pública ela pode ser conhecida por todo mundo, ela não pode ser utilizada para decriptografar a mensagem. Por quê? Porque senão qualquer um conseguiria decriptografar a mensagem. Ou seja, na criptografia de chave assimétrica, a gente tem a chave pública de quem está recebendo a mensagem é utilizada para criptografar o conteúdo. E a chave privada de quem está recebendo a mensagem, ou seja, a chave privada que só quem tem conhece, é utilizada para decriptografar a mensagem. Esse par de chaves, só para a gente dar uma ideia geral aqui, lembrando que o nosso objetivo aqui é analisar o comportamento das bancas, mas a gente vai passar pelos principais conceitos também. O que acontece aqui é o seguinte, existe uma relação muito forte entre essas duas chaves, entre a chave pública e a chave privada. Ou seja, uma chave privada consegue desfazer o que uma pública faz. Ou seja, a gente pega a pública, criptografa e a chave privada decriptografa. Por isso que a gente usa a chave pública de quem vai receber o conteúdo.
porque apenas a pessoa que vai receber o conteúdo tem sua chave privada que vai conseguir decodificar, decriptografar o conteúdo da mensagem, beleza? Então, atenção para esse ponto de diferenciar criptografia de chave simétrica de criptografia de chave assimétrica e perceba que a gente usa as duas chaves de quem está recebendo a mensagem, beleza? Vamos voltar lá? O esquema descreve autenticação e gerenciamento de sessão? Autenticação segura com XSS via assinatura eletrônica? Também não. Criptografia de chave assimétrica? Perfeitamente, porque a gente tem lá duas chaves e a gente tem um conteúdo sendo criptografado e o conteúdo sendo decriptografado, utilizando, respectivamente, as chaves pública e privada de quem está recebendo a mensagem. Comunicação segura e híbrida de chave pública? Também não. Criptografia de chave simétrica? Também não, porque a gente tem duas chaves, beleza? Então, a resposta é a letra C. Nessa questão, então, se a gente conhecesse os conceitos de criptografia de chave simétrica e chave assimétrica, a gente responderia sem maiores problemas. Questão de número 10 que eu separei para a gente. Suponha que um analista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região se depare com uma situação em que deve implantar mecanismos de proteção interna voltados à segurança física e lógica das informações no ambiente do tribunal. Para isso, ele levantou os seguintes requisitos. Aqui, só para a gente se situar, o analista classificou as informações entre física e lógica, então é o que a gente tem que fazer nessas afirmações aí de 1 a 4. A gente vai ter que, então, que identificar se essa medida é uma medida de segurança física ou uma medida de segurança lógica. Física é justamente a proteção dos equipamentos em si, tá? É a proteção física mesmo, a proteção material dos equipamentos. Tanto em relação ao acesso de pessoas em uma determinada sala, a um determinado computador, um determinado servidor, tá? Quanto à integridade daquele equipamento de fato. E lógica, quando a gente usa, a gente está se referindo à segurança dos dados em si. A gente está falando que não é qualquer pessoa que acessa os sistemas, não é qualquer pessoa que tem acesso aos dados, não é de qualquer forma que os dados podem ser utilizados, não é de qualquer forma que os dados são armazenados, enfim, ok? Está relacionado à lógica, ao aspecto não tangível da computação, do computador, da informática. Beleza? Vamos lá? Não instalar em áreas de acesso público equipamentos que permitam o acesso à rede interna do tribunal. Ou seja, eu não vou colocar em um lugar público equipamento que permite eu acessar a rede do tribunal, tá? Se eu estou fazendo isso, eu estou fazendo uma medida física. Por quê? Porque eu não estou deixando que qualquer pessoa, ou seja, que seja público, que sejam públicos esses equipamentos que me permitem acessar a rede interna do tribunal, beleza? Então, se eu estou falando aqui de equipamentos, se eu estou falando aqui de área, se eu estou falando de acesso de pessoas fisicamente, eu estou falando de uma medida de segurança física, beleza? Os usuários não podem executar transações de TI incompatíveis com sua função. O que são transações? Por exemplo, salvar dados, editar dados, atualizar dados, modificar dados, deletar, esse é fundamental, deletar dados, tá? Ou seja, os usuários eles não podem executar transações incompatíveis com sua função. Por exemplo, apenas o gerente pode alterar um pedido, não é o vendedor que pode alterar o pedido. Isso, com certeza, é uma medida de segurança lógica, porque está relacionada aos dados da minha organização. Tudo bem? 3. Apenas usuários autorizados devem ter acesso de uso dos sistemas e aplicativos. Eu estou falando aqui de acesso, mas eu estou falando de uso de sistemas e aplicativos. Ou seja, uma forma de eu garantir que apenas usuários autorizados acessem os sistemas é colocando senhas, né? Então,
cada usuário que deve ter acesso ao sistema vai ter um usuário e uma senha para que ele acesse o sistema. E isso também está relacionado ao sistema em si, à informação em si, ao dado em si. Então, é uma medida de segurança lógica. Tudo bem? 4. Proteger o local de armazenamento das unidades de backup e restringir o acesso a computadores e impressoras que possam conter dados confidenciais. Ou seja, não é qualquer pessoa que vai conseguir acessar fisicamente os meus backups, né? Sejam, por exemplo, servidores. E também não é qualquer pessoa que vai poder ter acesso físico a computadores e impressoras. Não é qualquer pessoa que vai poder utilizar essa impressora, esse computador. Apenas pessoas autorizadas. Se eu estou falando de acesso físico, não é qualquer pessoa que pode pegar nesses computadores, não é qualquer pessoa que pode tocar nessas impressoras, porque elas têm dados confidenciais, quer dizer que é uma medida também de segurança física. Ok? Então, sem maiores dificuldades, é uma questão relativamente simples. Só voltar aqui, ficou física, lógica, lógica, física. Física, lógica, física, alternativa letra B. Ok, galera? Então, LG Hortana, essa questão era bastante simples, ela apenas pedia que a gente identificasse se as medidas de segurança eram físicas e lógicas. Sempre que a gente fala físico, a gente está falando do mundo mesmo físico, de material, de tocar as coisas. E quando a gente está falando de lógica, a gente está falando mais de dado, de informação, que é uma coisa mais abstrata. Não é uma coisa que dá pra gente tocar. Então, sempre que a gente está falando de sistema, de acesso a sistema, a gente está falando de lógica. Se a gente está falando de acesso a dados, a gente está falando de lógica. Mas se a gente está falando de acesso a equipamentos, a salas, a computadores, a impressoras, a gente está falando de coisas físicas. Ok? Sem maiores dificuldades, era uma questão tranquila, dava pra gente matar de boas. Belezinha? Vamos para a próxima? Considere a planilha abaixo criada no Excel 2010 em português. Então, a gente tem aí o artigo chamado da infração, valor, gravidade e pontos. A gente tem essa tabelinha aí. Na célula C6, na célula C6, foi digitada uma fórmula para somar apenas os valores das multas gravíssimas. Então, eu vou somar apenas os valores das multas gravíssimas, no caso, só essas duas. Qual foi a fórmula digitada? Ou seja, eu estou fazendo uma soma, mas não é uma soma de qualquer jeito, eu estou fazendo uma soma condicional. Eu vou somar se acontecer alguma coisa. Vamos às opções. Primeiro, se eu estou fazendo uma soma com condição, eu não vou utilizar a fórmula soma, porque a fórmula soma serve apenas para eu somar mesmo, né? Serve para eu somar células independentemente de qualquer coisa, eu vou fazer a soma. Se também não, porque se na verdade é uma análise de condição. Se acontecer alguma coisa, eu faço uma coisa, se não, eu faço outra coisa. Então, não é o que a gente quer, não é o que a gente precisa. Já matamos só conhecendo as funções 3 alternativas. Ou seja, eu vou utilizar a função soma se. Eu vou somar apenas se alguma coisa acontecer. Qual é essa coisa que precisa acontecer? Eu preciso que o conteúdo na célula, na coluna D, né, seja gravíssima. E aí, o que eu vou somar? Eu vou somar o conteúdo da coluna C. Aqui ele está colocando D2, ponto e vírgula, D5, 2 pontos. Eita, 2 pontos. Se você se lembra aí, os argumentos de uma função, eles são separados por ponto e vírgula, não por 2 pontos. Então, se eu quero somar, por exemplo, da célula C1 a C3, eu posso fazer assim, C1, C2, ponto e vírgula, C3. Ou eu posso fazer assim, soma, nesse caso da função soma, né? C1, 2 pontos, C3. Qual é a diferença? A diferença é que eu estou somando uma a uma. Então, o ponto e vírgula está separando os argumentos. Enquanto aqui eu estou falando de intervalo. Eu vou somar desde a célula C1 até a célula C3. Mas aqui, tomando outro exemplo,
A função se. A função se a gente tem uma condição. Aí a gente separa com ponto e vírgula, porque aqui na frente vem outro argumento. Aqui a gente tem o que vai acontecer se essa condição for verdadeira. E depois a gente tem algo se essa condição ela for falsa. Perceba que os argumentos estão sendo separados por ponto e vírgula. Portanto, essa aqui ela não faz sentido para a gente, porque os argumentos estão sendo separados por 2 pontos. Agora, essa letra E está perfeita. Por quê? Porque eu vou analisar da célula D2 até a célula D5. Vou analisar se nessas células aí a gente tem gravíssima como classificação da multa lá. E aí, o que eu vou somar quando a condição for atendida? Eu vou somar da célula C2 até a célula C5, nas quais as correspondentes tenham atendido a condição. Ou seja, o que está acontecendo nessa função é, eu analiso, D2 é gravíssima? É, então eu somo C2. D3 é gravíssima? Não, então eu não somo essa aqui. D4 é gravíssima? Não, eu não somo. D5 é gravíssima? É, então eu somo. Ou seja, eu estou somando da C2 a C5 apenas as que a célula correspondente em D tem a multa do tipo gravíssima. Então, sem dúvidas, a letra E, sem muita dificuldade também. É uma questão que se a gente conhecesse as funções, a gente resolveria tranquilamente. E são funções extremamente comuns e que precisam ser conhecidas, ok? Essa questão aí de ponto e vírgula e 2 pontos é uma questão também muito importante. Só para ilustrar mais um ponto, por exemplo, se eu somo a célula D2, ponto e vírgula, qual a diferença de eu somar esse jeito assim e esse jeito assim? Aqui, L. Jordano, ele está somando apenas a D2 e a D5. Aqui ele está somando da D2 até a D5. Em algumas funções, como por exemplo a de soma, a gente pode fazer isso aí. Lembrando que também o ponto e vírgula é utilizado para separar argumentos de uma função. Mas ele também pode ser utilizado para denotar essa pontualidade, que a gente está somando só um e outro. E aqui a gente está utilizando 2 pontos para representar um intervalo todo, ok? Então, esse detalhe é importante, eu costumo chamar muito a atenção, porque é muito cobrado. Vamos lá para a próxima questão? Questão de número 4. Considere a planilha hipotética abaixo, criada no Excel 2010 em português, que mostra o valor cobrado por um despachante pela substituição de lacre danificado na placa de motos e carros. Se o veículo for moto, o valor da substituição de lacre danificado será R$ 52,99 e se não, será R$ 55,92. A fórmula correta, digitada na célula C3, que considera esta condição ou seja, é moto? É, R$ 52,99. É moto também. É carro? Então, não é moto, eu vou cobrar R$ 55,92. Ele está me perguntando qual é a fórmula que eu vou digitar aqui. Beleza? Qual é a fórmula que eu vou digitar aí? Primeiro que eu tenho que analisar um fato. Eu tenho que analisar se aqui é moto, não é isso? Então, eu vou utilizar alguma coisa do tipo se, alguma coisa relacionada com a função se, porque é a função se que me permite analisar condições para tomar decisões. Aí ele começa, né, com algumas funções que, inclusive, são muito estranhas, não existem. Compare. Compare, não é isso que a gente quer a função se. E se a gente lembra da função se, ela não tem o se não aqui no meio, né? Ela não tem o se não aqui no meio. E aqui também ele está usando a função PRT. O que é isso? A gente só vai querer escrever um valor na célula. Ou seja, não precisa de função nenhuma também. Então a gente já elimina 3 de cara. Aí vamos agora para as opções plausíveis. Mais uma vez ele está brincando aqui com a gente, utilizando 2 pontos. E na verdade a gente utiliza para dividir os argumentos o ponto e vírgula.
né? Lembrando, na função se a gente tem condição, ponto e vírgula, o que acontece se a condição for verdadeira e o que acontece se a função for falsa. Esses argumentos, ou seja, cada parte da função aqui, é dividido por ponto e vírgula. Mas aqui, além disso, a gente tem outro problema, porque ele está analisando se é igual a moto desse jeito assim. Na verdade, não é isso. A gente está analisando se é o texto moto. E o texto moto, ele vem entre aspas. Por isso que é a letra B. Se a gente colocar desse jeito assim, pode ser, por exemplo, que a gente tenha chamado uma célula, a célula C2, a gente tenha colocado o nome dela de moto. Isso é possível, mas não vem ao caso, porque na verdade a gente não está analisando o nome de uma variável, o nome de uma célula. A gente está analisando se o conteúdo da célula B3 é a palavra moto. E aí, se for moto, é 52,99. Se não for moto, é 55,92. Se for moto, eu escrevo isso aqui na célula C3. E se não for moto, eu escrevo isso aí na célula C3, por exemplo. Beleza? Então, a resposta é a letra B, sem muita dificuldade, se a gente conhece a função se, tá? É uma questão que não tem muita malícia, que não tem muita pegadinha. Vamos para a próxima? Para finalizar, a questão de número 5. Considere a imagem abaixo que mostra um menu obtido por meio de um procedimento realizado no explorador de arquivos do Windows 7 em português. Ou seja, executei alguma ação e apareceu esse menu aí para mim. Vamos dar uma analisada nesse menu. Expandir, abrir reprodução automática, abrir em nova janela, formatar, renomear, propriedades. Essa questão aqui é uma questão que privilegia muito nossa experiência no dia a dia. Se a gente está acostumado a utilizar o computador, ou se a gente está acostumado a utilizar, por exemplo, pendrives, a gente está muito familiarizado com essa janelinha aí, tá? Perceba que a gente só formata o quê? A gente formata HDs, a gente formata pendrives, a gente formata cartões de memória. Então, isso, por apresentar essa opção aqui, a gente já entende que não é uma pasta, não é um arquivo. E aqui também, abrir reprodução automática. A gente já percebe que é uma mídia externa. Quando a gente coloca, por exemplo, um CD, ele dá essa opção para a gente de abrir reprodução automática. E expandir para a gente, de fato, abrir aquela mídia. Vamos às opções. Direito do mouse sobre uma pasta? Não, porque pasta a gente não formata, né? Esquerdo do mouse sobre uma unidade não expandida de armazenamento, como o HD ou o pendrive. Só que o botão esquerdo do mouse, o que ele faz? Quando você clica com o botão esquerdo, você só abre a pasta, ou no máximo seleciona. Se for um clique, você seleciona. Se forem dois, você abre a pasta, abre o arquivo, né? Então não é o botão esquerdo do mouse também não. Direito do mouse sobre uma unidade não expandida de pendrive? Perfeitamente. Ok? Porque quando a gente aperta o botão direito em uma pasta, em uma mídia externa, por exemplo, a gente aparece essas opções aí que são muito famosas, como, por exemplo, propriedades. Experimente aí na sua casa colocar um pendrive no seu computador, clicar com o botão direito e veja as opções. Também clique com o botão direito em pastas, em arquivos, para você se familiarizar. Mas essa opção de propriedades, ela está associada com o clique do botão direito em cima de alguma coisa também. Esquerdo do mouse sobre uma pasta ou arquivo? Não, porque quando eu clico com o esquerdo eu abro ou seleciono o arquivo. Direito do mouse sobre um arquivo? Não, porque arquivo a gente não formata também. A dica então, galera, é a seguinte. Se eu for fazer uma prova de uma banca, eu preciso estudar com base naquela banca. Conhecer questões de outras bancas é importante? Com certeza. Mas especificamente estudar as questões da banca que vai organizar o meu concurso é fundamental. Porque com base nisso, eu vou já ter uma ideia de como que minha prova vai estar lá no dia. E utilizar os softwares que estarão na minha prova também é fundamental. Porque só utilizando softwares eu vou conseguir memorizar ícones, vou conseguir memorizar atalhos e vou conseguir entender como o software funciona. Beleza?
No mais, é estudar pra caramba, sentar a cara nos exercícios e aí eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. Agradeço pela atenção de vocês, foi ótimo estar com os senhores L. Jortanos e com as senhoritas L. Jortanas, mais uma vez, e até breve.